Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Corman, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui como que ficou o meu deck do Sanji da PRB, que eu utilizei no torneio lá de inauguração da loja Geek do Grimório Galdério aqui em Taps. Vim mostrar para vocês o meu deck, foi um deck que surpreendeu bastante, apesar de não ter tido um resultado tão bom, mas pegou alguns jogadores de surpresa. Mas eu quero mostrar esse deck para vocês, que eu não sei se eu vou voltar a jogar com ele, então pode ser que futuramente eu acabe desmontando ele. Então se você pretende jogar de Sanji, eu vou mostrar a minha build para vocês e vocês decidem o que vocês preferem, tá pessoal? Mas vamos deixar aquele pedido de sempre para vocês, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para você sempre ser notificado quando eu vou soltar meu próximo vídeo falando de mais TCG aqui no canal. Então hoje nós temos a minha decklist com os combos do meu deck de Sanji da PRB. Vem comigo! Então pessoal, aqui está o Sanji da PRB, né? A única carta que não é reprint da PRB. Então nós temos aqui um líder vermelho, 5.000 de poder, atributo Strike, 5 pontos de vida ali, né? 5 cartas de vida, e ele é um Straw Hat Crew, né? Então ele é um personagem do bando do Chapéu de Palha. Ele tem um efeito Active Main uma vez por turno. Você pode selecionar um personagem que você controla de custo 8 ou menos, que não tenha efeito On Play, e dar Rush para ele, tá? Pessoal, eu tava com muita dúvida sobre o que eu faria. Eu pensei por muito tempo em montar uma build desse Sanji com um deck de Barba Branca. Por quê? Porque o Barba Branca tem muito bicho parrudo que não tem efeito on play, e aí eu poderia dar os rush do Sanji para esses bichos e tentar fazer um corpo muito grande. Mas eu decidi que eu gostaria de usar no meu deck 2 cópias do Jabla Jumble, tá? Para quem não sabe aqui, então, o Jabla Jumble é um evento de custo 1, que eu seleciono um chapéu de palha e eu dou imbloqueável para esse chapéu. Ou seja, quando ele ataca, teu oponente não pode ativar blocker. O trigger eu nunca usei, pelo menos em partidas oficiais. Nas brincadeiras com meus amigos já usei, mas ele mata um personagem de custo 3 ou menos, tá? Que tenha blocker, o seu oponente. Só que só vai funcionar contra o Flamingo verde roxo, Uta e Nami. Usa blocker de custo 3 ou menos, tá? Só que jogar um Jabla Jumble que só afeta Chapéu de Palha me deixou a pensar que se eu montasse o deck do Barba Branca, tendo o Sanji como líder, mesmo sendo uma opção muito boa para esse deck, tá? E eu ia ter só ele de Chapéu de Palha no deck, não seria uma carta boa. Daqui a pouco tu tá enfrentando uma Bonnie da vida e tu joga um Jabla Jumble e aí ela usa habilidade, vira teu líder e deu. Tu não tem mais alvo pro Jabla Jumble e não consegue bater com ele, né? Então eu optei por desistir da ideia de jogar de Barba Branca e comecei a montar na minha cabeça uma build voltada para Chapéu de Palha. Então o meu deck ele ficou com Chapéu de Palha, a grande maioria dele, né? Então as 2 primeiras cartas, 2 Jabla Jumble. Como nós estamos jogando de Chapéu de Palha, eu estou usando 4 Nami Searcher de Chapéu de Palha, né? Baixa ela, olha assim, pega um Chapéu de Palha para mão. E agora eu estou utilizando também 4 Nami que anexa Dom virado em alguém. Então, uma vez por turno eu posso anexar um Dom virado em alguém, ela é muito útil. E para fechar os personagens de custo 1, 4 Otamas. E aí essas Otamas elas acabaram ficando mais ou menos como Counter 2000. Já teve algumas vezes que eu usei a habilidade dela, né? Que quando ela entra tu dá menos 2000 para alguém. Teve partidas que foi útil para mim. Mas nesses torneios que eu tô mostrando as partidas, ela entrou basicamente como Counter 2000.
Indo para os personagens de custo 2, eu joguei apenas com o Sanji, né, da OP1. Né? Ele é um Counter 2000, mas ele foi um atacante muito forte no meu deck. Ele é um personagem de 3000 de poder, que ele tem um efeito Active Main uma vez por turno. Tu compra uma carta da tua vida, ele ganha 2000 de poder e tu anexa 2 dom nele. Então ele vai ganhar 4000 de poder. 2 pelos dons que tu anexou e mais 2 pela habilidade. Então ele vai bater com 7000 com Rush, que como ele não tem efeito on play, eu descia ele, usava a habilidade do líder e dava Rush pra ele, comprava da vida e batia. Tá? Muito forte, muito forte. Segundo turno, batendo 7000 com um personagem de custo 2, tá? Eu optei, assim, no final, por usar, agora nos personagens de custo 3, 4 cópias do Chopper da EB1, basicamente por causa da habilidade dele, apesar de ser blocker, né? De anexar 2 dom e quando ele ataca ele dá menos 3000 para alguém. Isso foi o indispensável, por isso que ele entrou no deck, tá? E aí, nós temos 4 cópias da Nico Robin da OP1, que quando ela ataca, se ela tiver um dom anexado, ela mata um personagem com 3000 de poder ou menos. Continuando com os nossos personagens de custo 3, tá? Eu estou levando 2 Zoro do ST1. O Zoro não é bom? É muito bom. Por que não tá levando 4? Eu não tenho. Aconteceu que esse torneio ele acabou saindo meio que às pressas. Eu até tive a oportunidade de fazer uma compra antes do torneio, mas as cartas não chegariam a tempo. Então eu montei um deck com o que eu tinha. Só tinha 2 cópias desse Zoro, botei as 2. Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu coloquei para compensar as outras 2 cópias que eu não tenho. Então esse Zoro ele ganha 1000 de poder. Ele ganha 1000 de poder se tiver um dom anexado. Então tu bota um dom nele e vai ser 1000. 1000 pelo dom e 1000 pela habilidade. Ele pode entrar batendo, e como ele não tem efeito on play, tu bota um dom ali, 7000, pum, entrou batendo pelo efeito do Sanji, que vai dar rush pra ele. Agora indo para os personagens de custo 4, pode parecer bom, mas eu não utilizei 4 cópias. O Brook da OP1. O Brook da OP1, se ele tiver um dom anexado, quando ele ataca, ele dá menos 2000 para 2 personagens do teu oponente. Eu acabei tendo que tirar algumas cartas para botar o Chopper, que dá menos 3000 para alguém. E aí, entre as cartas que eu tirei, saiu 2 cópias desse Brook. Eu tava usando 4. Tá? E, finalizando os personagens de custo 4, Kid Killer. É só para bater. Reduziu a vida, entra batendo 7000, é uma delícia. E ele já tem rush, então eu não preciso gastar a habilidade do líder para fazer ele bater. Indo para os personagens de custo 5, talvez o personagem mais importante do deck, o Pel da OP4. Ninguém gosta dessa carta, eu acho que eu fui a única pessoa na história da humanidade que fez esse boneco funcionar no competitivo. O que ele faz? Quando ele tiver um dom anexado e ele ataca, ele mata um personagem de 4000 de poder ou menos. Tá? Então, muito útil nesse deck. Indo para os personagens de custo 6, um dos cabeças do deck, temos aqui o Apple da OP8, tá? O Apple ali do deck de Drum Kingdom, né? Basicamente, se ele tiver um dom anexado, quando ele ataca, ele ganha mais 2000 até o final do próximo turno e ele dá menos 2000 para alguém até o final desse turno. Então, mesmo que ele não mate alguém, virou, bateu ali, deu menos 2000, mesmo que ele não mate alguém, até o turno voltar pra ti, ele ainda vai ter mais 2000, vai ser um personagem de 8000, vai ser difícil de matar ele, mesmo assim. Então, ele acabou entrando, jogou bastante esse Apple, né? Menos do que deveria, mas jogou bastante, tá? E aí, pra finalizar, então, os personagens de custo 6, eu trouxe 2 Tati Vanilla, tá? Olha só, ele não tem efeito nenhum, ele é um personagem de custo 6, 8000 de poder. Por que ele tá aqui? Porque no meu deck ele é um personagem de 8000 com Rush. Então ele entra batendo. Esses 2 Tati entraram no lugar dos 2 Zoro que eu não tinha. Finalizando os personagens, temos 2 personagens pra gente falar. O primeiro, eu trouxe 2 cópias do Barba Branca do ST15, né, o novo deck. Ele tem efeito on play que ele anexa um dom virado? Tem. Não posso dar rush pra ele.
mas ele tá aqui porque ele tem um efeito Active Main, né? Que tu vira e ele mata um personagem de 5.000 de poder ou menos. Então, eu queria que ele tivesse tido uma participação muito especial, porque quando ele entra, eu consigo controlar demais a partida, mesmo só 2 cópias dele, porém, ele não apareceu no campeonato. Ainda agora nos personagens de custo 8, nós temos aqui 2 Luffy da OP4. Mais uma vez, a única pessoa na história da humanidade que fez esse Luffy funcionar fui eu. Basicamente, ele é um Luffy que tem Banish. Só que no meu deck, ele tem Rush e Banish. Então ele acaba sendo muito ameaçador. Um personagem de 9.000 que entra batendo com Banish é muito forte. Mas eu acabei utilizando só 2 cópias dele, porque eu achei muito pesado 4. Por quê? Porque eu quis finalizar o deck com 2 Dragons, tá? O Dragon dispensa apresentação, tá? Ele é um personagem de 9.000 de poder, Rush, que quando ele entra, ele dá 2 dons para alguém. Pode ser para ele mesmo, aí ele bate 11. Ou pode anexar em outra pessoa. O Dragon apareceu tipo 1 ou 2 vezes no torneio. Funcionou muito bem, tá, pessoal? Então, esse foi o meu deck. Agora eu vou separar algumas cartas aqui e vou mostrar alguns combinhos que eu fazia com esse deck. Pessoal, em primeiro lugar nós temos 4 personagens aqui. Esses personagens aqui, o Sanji, apesar de ser counter 2000, ele vai entrar nessa lista também. São personagens que entraram no meu deck único e exclusivamente para bater. Eles são personagens fortes, que no meu deck eles podem ganhar Rush. Então eles são muito fortes. Basicamente, o Sanji, líder, vai dar Rush para eles. Então, esse aqui entra batendo 7.000, esse aqui entra batendo 7.000 se tu conseguir anexar um dom nele. O Tati entra batendo 8.000 e o Luffy entra batendo 9.000 com Bench. Tá? Vamos pro próximo. Os personagens, que são o que eu chamo de combo de um homem só, são esses dois, tá? O Dragon e o Kid Killer. Eles estão aí basicamente para entrar batendo, descendo a lenha na gurizada. E o Dragon ainda tem a vantagem de anexar dom, e isso pode ser útil. Mas o que eu queria fazer? Qual era a principal estratégia do deck? Ela consistia em 3 personagens principais, que eram o Newgate, né, o Barba Branca, Pel e a Nico Robin, tá? Basicamente, o Barba Branca, quando ele entra, quando ele tem um efeito Active Main, que ele pode virar ele e matar um personagem com 5.000 de poder ou menos. O Pel, quando ele bate, se ele tiver um dom anexado, ataquei com ele, pum, ele mata um personagem de 4.000 ou menos. E a Nico Robin, quando ela bate, mata um personagem de 3.000 de poder ou menos. Então, o que eu pensei nesse deck? Isso aqui vai ser a cabeça do deck. 10 cartas. 4 cópias de cada um aqui dos dois e 2 cópias do Barba Branca. Só que matar personagens de 3.000, de 4.000 e 5.000 é muito pouco. Então, o que eu fiz? Eu enchi o meu deck com cartas para reduzir poder e então fazer com que esses 3 funcionassem bem. E aí as cartas que eu coloquei, por exemplo, mais para final de jogo nós temos o Apple, ele entra batendo e vai dar menos 2.000 para alguém. Tá? Nós temos o Brook, que pode entrar e ele vai dar menos 2.000 para 2 pessoas quando ele bate. Tá? Nós temos o Chopper, que quando ele bate ele dá menos 3.000 para alguém, se tiver 2 dons anexados nele. E se porventura precisar, temos a Otama, que entrou nesse deck como counter 2.000, mas quando o on-play dela é dar menos 2.000 para alguém. Então, a principal função dessas cartas aqui é servirem de suporte para esses 3 matarem alguém por efeito. Tá? Eu vou usar essas cartas para reduzir poder. Dá para botar um Fire Fist aqui que faz um estrago absurdo também, mas eu optei por tirar na última lista, né? Inclusive as cartas que eu tirei para botar 4 cópias desse Chopper foi 2 Brook e 2 Fire Fist que eu tava testando. Funciona bem, tá? Então, essas 4 cartas reduzem poder, essas 3 cartas matam por poder.
Então, tu tem um personagem de 6.000. Se eu botar 2 dons nesse Chopper e bater com ele, eu tenho menos 3.000 pra alguém. Então, o teu personagem de 6.000 já virou 3. Aí depois eu ataco com a Nico Robin e mato o personagem com 3.000 ou menos. Mas eu senti que eu tava precisando usar os meus dons. Porque o meu deck, apesar de ser um deck vermelho, ele era um deck bem lento. E ele era um deck que eu posso te dizer que ele era pesado. Tá? Eu demorava para fazer as coisas. Tá? Mas eu acabava tendo que gastar todos os dons. Então qual foi a saída que eu encontrei? Essa Nami. Tá? Quando ela tem um efeito Activamente, tu pode anexar num personagem teu algum dom virado. Tá? Anexa um dom virado. Já aconteceu de eu ter 2 Nami na mesa e anexar 2 dons virados. E isso faz com que os meus personagens ganhassem, principalmente esses 2 aqui que precisam de um dom, ganhasse esse dom necessário para ativar suas habilidades quando atacassem, né? Ou, por exemplo, no caso do Brook e do Apple, que precisavam para reduzir o poder de alguém. Então é basicamente essa a estratégia. Usava a Nami para anexar os dons, usava esses 4 para reduzir poder, esses 3 para matar por efeito, tá? Então era basicamente essa a estratégia do meu deck. A princípio, esse deck ele tem uma certa vantagem contra alguns decks. Entre esses decks, ele tem uma vantagem contra o deck do Barba Negra. Ele tem uma vantagem contra o deck do Shanks, que tá no meta. Esses 2 decks estão no meta, né, atualmente. Tem alguns decks que ele tem uma desvantagem muito grande, que é o do Flamingo Azul. Por quê? Porque normalmente eu mato um personagem por turno e o do Flamingo Azul consegue baixar mais de um por turno. Principalmente com o efeito de Jimby para baixar Lau, né? Ou Jimmy para baixar Edward Weevil e assim sucessivamente. E o Byluf, né? O Black Yellow Luffy. Porque ele bota muito personagem, puxa os personagens do Trash, bota na vida, depois puxa da vida e bota no campo. Então, acabou que esses personagens, esses 2 decks em específicos, é uma match muito ruim, se torna muito difícil. Não é impossível, dá pra ganhar, mas a probabilidade é bem pequena, e foi o que aconteceu no torneio. Eu peguei os 2 e não consegui vencer. Um ponto que eu posso dizer assim, que foi uma incógnita, é quando a gente enfrenta o deck da Uta verde. O deck da Uta é meio 50-50, dependendo de como a Uta vier, tu consegue ganhar, né? Dependendo de como ela vier, tu atropela ela do jeito que vai. Ou tu ganha muito fácil, ou tu perde muito fácil. Normalmente acontece isso, tá? E isso se provou no torneio, né? Que eu falei que a Uta era 50-50, porque eu enfrentei 2 Utas. Uma eu ganhei, a outra eu perdi. Então, fica aí a critério de vocês. Então, pessoal, essa foi a minha build, tá? Do Sanji da PRB. Espero que vocês tenham gostado do meu deck, tá, pessoal? Então, se inscreve no canal aí para dar aquela força. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui!